que te tá fazendo bem, não teria um problema manter uma rotina muito parecida. Lógico que o intestino gosta de variedade para melhorar a microbiota, né? Tipo fibra solúvel, legumes, verduras, frutas, carboidratos que são diferentes de raiz, de arroz, sabe? Mas se você está numa boa média, está conseguindo manter e não está com nenhum problema fisiológico, normalmente o atleta faz isso por anos e mantém uma saúde, né? Ok. Eu, geralmente, o carboidrato eu até opto pela quinoa, porque eu acho que ela tem bastante fibra, até me ajuda, assim, na Ótima função fonte. intestinal. Sim, É sim. um hábito já para mim, né? Não, não, ótima fonte. Aqui no Brasil o pessoal não tem muito hábito da quinoa cozida igual arroz, sabe? O pessoal põe a quinoa Uhum. na salada, tipo, faz floco para fazer cereal, mas assim, a quinoa, se você pensar no grão, ela é uma ótima fonte de proteína vegetal também, né? Ela contabiliza ali, quando é uma pessoa vegana, por exemplo, ela está comendo ali uma PTS, que é texturizada de soja, mais a quinoa. Então, os dois ajudam a aumentar a proteína da refeição, por exemplo, né? Mas é muito isso, eu não sei como é que é na China em relação à parte de exame de sangue, né? Eu acho que é muito de Eu fiz analisar isso. recentemente e tava Ok. tudo ok, tudo bem. Então, E, então destrói, manda ver, que é o caminho e assim. até a quinoa, ela é interessante para quem tem uma dieta baixa em carboidrato também, né, doutor? Porque você consegue comer mais volume com Ótimo. menos. É, a gente faz muito isso com alimentos que, tipo, tem carboidrato na base, mas por vezes tem mais fibra junto. Então, por exemplo, a quinoa é um cereal, né? Mas se a gente pegar volume de fato, eu sempre brinco da kabocha, a japonesa, a abóbora. Cara, eu passava fome no judô para bater peso, então assim, pô, em 80 gramas de arroz que tem 20 de carboidrato, por que eu não posso colocar 200 de kabocha? Eu Uhum. ficava até laranja, né? Tanto comer cabotiá, porque ela tem vitamina A, né? Então fica aquela coisa alaranjada. Mas é uma estratégia, tipo, arroz de abobrinha, né? Que o pessoal faz. Tipo, dá para calcular um volume do arroz para palmito, pupunha desfiado, enfim, dá para inventar alguma coisa de volume na fome, né? Essa que é a ideia. Para encher o Ok. estômago, mas não engordar, né? Encher o estômago Exato. de O coisas segredo é que. esse, é expandir o estômago com pouca caloria. Aqui, assim, quando eu morava em Santa Catarina, o pessoal tinha muito hábito de comer o grão de bico. Boa. Aqui em São Paulo não vejo tanto, mas assim, até para É, fazer snackzinhos, para sim. fazer depois de cozido, fazer na air fry como Boa. salgadinho. Ah, não, é uma ótima. Quer ver? O grão de bico a gente usa, tipo, como uma leguminosa, né? Na verdade. Uhum. Ah, quando eu tenho paciente vegano, eu uso, por exemplo, hambúrguer de grão de bico, tem outras ideias que tem no mercado, mas assim, sempre tem uma associação proteína com carbo na leguminosa. Então a gente tem que contabilizar as duas, né? Então, tem empresa no Brasil que já faz isso, Angela. Ela pega e faz o grão de bico, tipo, num forno para você comer de snack. Então, por exemplo, um saquinho de 50 gramas vai ter uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e uma porção de gordura. Então, serve como snack? Sim, é melhor do que um carboidrato simples como snack. Uhum. Então, é uma estratégia. Mas, né, aquela história, sempre analisando a quantidade, como foi feito, né? E aí é O muito bom. preparo, tudo, né? Ah, isso conta bastante. Tem jeito. Até falando para as meninas aqui, por exemplo, calor seco, eu sempre falo isso nas aulas, é diferente de calor com água. Tipo, você cozinhar o alimento com água é diferente de você assar o alimento. Então, isso é um detalhe. Se você pega, por exemplo, uma batata inglesa e você vai assar ela, tecnicamente na nutrição eu teria que pesar ela crua, assou ela e você não repesa ela no peso que foi passado na dieta, é aquilo que você vai comer. É igual uva passa, eu tirei a água do alimento e concentrei o carboidrato. Então, eu não posso pesar 100 gramas de batata chips, certo? Porque vai ficar um caminhão de comida no prato. Agora, peguei essa batata, joguei na água, cozinhei ela normal para fazer um purê amassado com garfo, aí você pesa o alimento pronto, preparado. Mas tem essa diferença, né? Isso o pessoal erra bastante. A Alice tem uma pergunta ali também, mas acho que não sei se já não foi respondido agora. Eu, particularmente, passo os alimentos todos em peso pronto. Só que eu explico esse detalhe. Era essa a tua dúvida, Alice? Pode abrir o microfone.
A minha dúvida seria referente, por exemplo, em treino de jejum, porque a gente sabe que existe a importância, né? Que a gente vai comer antes de treinar. Ah, E às vezes, por conta do meu trabalho, tem que ir muito cedo, 6 da manhã para a academia. E eu ah, aí preciso ir uma refeição dentro desse horário. E às vezes eu sim. treino pega, em jejum mesmo. É, E na eu me verdade, sinto eu bem entendi. disposta, na verdade. Eu me sinto mais disposta em jejum do que se eu fizer uma refeição antes. Sim, no consultório que a gente tem essas situações, eu treino cedo também, então eu procuro não comer antes do treino, mas qual que é a jogada? Se você tem que já estar pronta com açúcar no músculo, que é o glicogênio, você já tem que se preparar na noite anterior. Então, o seu jantar e a sua ceia é o seu pré-treino. Você vai dormir, você vai acordar, tomar o pré-treino, tomar um café e vai treinar. Só que daí depois você tem que organizar a refeição sólida. Aí, geralmente, na primeira refeição já cai para o almoço, né? Por conta do horário. E aí eu não É, nenhum tipo de suplemento. aí é uma questão de ver o seu dia a dia, sua necessidade calórica para ver se convém fazer isso ou não e tal, mas de uma forma geral coma à noite, carboidrato, aí você acorda, pronta, vai treinar e aí no caso, aí esse desenrolar do dia é uma questão de analisar a quantidade total, para ver como que encaixa melhor no caso. Mas dá E em para treinar questão assim. de alimentação, mesmo eu fazendo exame e não tendo nenhuma alteração perceptível, será que tem necessidade de algum suplemento específico? É que assim, você usa o jejum para aumentar a queima de gordura ou para questão estética ou para aumento de massa magra? Na questão da queima de gordura mesmo. Então você não está preocupado em crescer, Não. tá? Então nesse caso, se você treinar e tipo comer uma refeição sólida depois do treino, que é o teu almoço, e desenrolar seu valor calórico até o final do dia, não teria um problema e você não precisaria suplementar nesse intervalo sem comer. Ah, perfeito. Porque não cataboliza, porque você tem a janela alimentar tua, já tá boa. Então, esse período de, sei lá, 10, 12, 14 horas que você não comeu, por exemplo, tudo bem, a gente organiza quando você come. Agora, quando isso não tá alinhado, aí fica complicado, Ah, tá né? ótimo. Aí pode dar um problema mesmo. Ah, tá ótimo, muito obrigada. Imagina que é isso. Nívia levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver aqui, eu tô Liga o entrando. microfone. Liga o microfone e para Pode com a falar telinha do mesmo. celular. Cadê a Nívia? Sumiu? Acho que ela desligou em vez de ligar o microfone. Mais alguém estava com a mão levantada? Pode perguntar. Mariana? Liga o microfone e pode perguntar. Mariana, tá ouvindo? Só falar. Embaixo. O microfone tá desligado. Ó, tem um microfoninho, gente, embaixo da tela de vocês ali, ó. Só clicar. Não, Mariana não tá conseguindo ligar o microfone. Eu tive que sair e voltar, porque não estava conectado o microfone às vezes. Nilva, pode perguntar, então. Tá desligado. Gente, vocês não estão ligando o microfone. A Nilva tá desligado, dá pra ver ali. Deixa eu tentar. Ó, embaixo da tela tem um microfone, tem uma mãozinha, Pronto. tem uma câmera. Deu certo? Aí, Isso teve. aí. Boa. Opa! Oi, Ângela. Oi, doutor, tudo bem? Boa, Nilva, tudo bem? Tudo. Doutor, eu sou uma pessoa pré-diabética e eu ando lutando, mas é a minha genética, sabe? Não é tanto a alimentação. E o que eu poderia estar fazendo para estar melhorando essa... Porque atualmente ela está 92, vai para 102. Por exemplo, a minha insulina ela está 9,2, a hemograma glicada está 123. Então, vamos lá. Você usa glifage? O que você usa? Não, eu no momento não me receitaram nada. Tá, Só mantenho com alimentação, exercício físico. Vamos lá, o que acontece? Você consegue melhorar essa situação
por alguns pontos que a gente tem que analisar, né? Então, por exemplo, quando você tem um consumo de carboidrato no dia, uma coisa importante, a primeira coisa é o total que você vai comer e, na sua situação, o tipo que você vai comer. Então, assim, se você tem um carboidrato complexo com fibra e você coloca proteína junto, a carga glicêmica, que é aquela curva, ela fica mais tranquila. Então, você tem que evitar de comer carboidrato simples sozinho para não ficar fazendo assim, ó. Uhum. Entende? Então, toda vez que você vai comer um carboidrato, obrigatoriamente vai ter que ter proteína junto. Primeiro ponto. Todas as minhas refeições, ela tem proteína. Tá, só que daí você tem que analisar assim, o total do teu carboidrato e o tipo, e fazer uma correlação com a sua sensibilidade muscular e a sua gordura corporal. Então, por exemplo, se você perder gordura, a sua sensibilidade à insulina aumenta. Então você tem que secar a gordura, você tem que treinar pesado para o músculo captar sua glicose independente da insulina. Uhum. E aí você melhorando a sua massa magra e sua gordura, a sua situação melhora. Eu já reverti paciente muito pior do que você, e hoje em dia o cara não usa nada para controlar a glicemia, porque ele melhorou a composição do corpo. Então você tem que pensar nisso, tipo, se você está nessa faixa média e você não foi diagnosticado ainda com resistência periférica à insulina, isso é reversível, né? E lógico, eu não tô junto para ver exatamente a dieta como tá. Tipo, todo santo dia, de sexta, sábado e domingo, porque tudo isso conta. Não tô te julgando, né? Você entende que o corpo responde com aquilo que você coloca na boca. Então, se você consegue se controlar e você faz isso por um período, você vê o desfecho clínico acontecendo no exame de sangue e no corpo. É o que eu trabalho no consultório. A minha dieta, sempre eu sigo ela certinho. É muito difícil sair no final de semana, sabe? Às vezes tem algum churrasco, alguma coisa, eu sempre procuro controlar. O café da manhã, só quer que eu falo rapidamente o que eu como? Vamos dar uma olhada, fala aí. Ó, no café da manhã, eu como o psyllium, né? Um pouquinho, porque eu tenho o intestino preso. 120 gramas de iogurte, desnatado, né? Zero açúcar. 100 gramas de mamão. E depois um ovo, né? Tá. Aí depois eu vou almoçar. 130 gramas de arroz, Tá. 40 de legumes, Tá. aí depois 70 de proteína. No pré-treino, uma banana, 2 pães integrais sem açúcar com pasta de amendoim e requeijão, né? Tá. 200 gramas de leite. Tá. No pós-treino, 100 gramas de leite com 20 de whey. E depois na janta, 85 de arroz, 70 de proteína, Tá. 40 de feijão, 40 de legumes. Tá. Na ceia, 2 castanhas do Pará. E depois 100 gramas de leite, 20 de whey, 150 gramas de suco de uva. Tá. Então vamos lá. Quanto Acho você que tá dá na pesando? média de eu peço 61, Tá. sempre fico nesse 61 já há 2 anos. Não Meio. sai. Assim, Sempre. olhando por cima, você está comendo uma quantidade de carboidrato até superior do que a proteína. Então, a gente tem que analisar tudo isso e também a fonte de gordura que você está usando ali pré-treino, aquele pão com pasta, esses alimentos que eu te falei, que às vezes não combinam com você. Parece muita caloria Vazia. que não encaixa para o momento, assim, né? Então, me parece uma dieta super calórica, principalmente para quem tem pré-diabetes, não parece que não encaixa. Mas vamos lá. Teria Ou, que por melhorar exemplo, um pouco com mais proteína. pensa assim, Nilva, quer ver? Ó, por exemplo, 60 quilos, vamos arredondar, 60 por 2 de proteína dá 120, né? Aham. Você faz 6 refeições? Isso, café da manhã, almoço, pré-treino, pós-treino, janta e ceia. Precisa fazer tantas refeições assim? Então, na janta eu fico meio cheia, na ceia, sabe? Tá, então, por exemplo, eu já não te daria tanta refeição assim. Por exemplo, o que eu faria, né? Por exemplo, se você tem 60, vamos pegar 5 refeições no dia, você tem 120 de proteína no dia, certo? Isso. Então, dá 35 gramas de proteína em cada, mais ou menos, né? 35, 40 gramas em média. Então, por exemplo, cara, no café da manhã, o iogurte não vai ter mais do que 7 de proteína, o ovo vai ter 6. Tipo, já faltou.
né? No almoço, 140 de arroz configura mais de 30 gramas de carboidrato. 130. Independente, dá mais do que 30 gramas de carboidrato. Então, assim, É que ali o Felipe está falando do carboidrato pronto e do tanto de eu carboidrato já tenho que na fica cabeça dentro os da dois comida. já, entendeu? Entendi. Eu já tenho na cabeça os dois. Então, assim, se você pegar o seu filé de frango, você teria que comer 100 gramas de filé de frango. E você teria que comer, tipo, se eu pegar teria 120 de batata doce ou 80 de arroz. E eu aumentaria seus legumes. Entendi. Sabe? Então, assim, esses detalhes no final da história já dá diferença. Aí, por exemplo, seu pré-treino, mas nem a pau que eu vou dar pão pra você. Por quê? Você vai ter que comer um carboidrato que tem uma digestibilidade mais lenta. Então, assim, se você pegar uma batata, uma Batata mandioca... doce? assim... Pô, e outra, só pra você ter uma ideia. Você falou 2 fatias de pão, né? Você coloca? Isso, 2. Ó, 2 fatias de pão... no produto ali, você vai ter 50 gramas de pão e vai ter 25, 30 gramas de carboidrato nisso, tá? Tô chutando por baixo. Se você pegar 30 de carbo e transformar em batata doce, é E bastante ainda tinha batata. banana junto, não? Isso. Então, a Não, banana. assim, a banana com o pão, vou te falar que você colocou ali pelo menos 50 gramas de carboidrato no pré-treino. Porque Não é foi o 50 pão gramas de alimento, é 50 gramas de carboidrato. dentro, entendeu? Então, tem horário que você tá comendo pouco e tem horário que você tá comendo muito. Então, a Entendi. gente tem que fazer uma coisa mais homogênea para você. Né? Então, E aí, doutor, eu não engorde, você fica nesse peso. não, mas a minha preocupação sua não é o peso, é a composição sua. Composição, né, que tá demais. Eu quero te deixar com esse mesmo peso, só que eu preciso deixar mais magra e mais forte. Entendi. Aí só... Aí, Pode eu falar. pedi pelo final de semana para ela estar, por exemplo, abaixando o carboidrato. Por exemplo, quarta-feira agora, eu estou no treino 12, né? Tá. Onde eu faço a mobilidade e flexibilidade também no sábado e domingo. Ela falou assim que não poderia estar baixando o carboidrato, porque eu não teria índice glicêmico para estar malhando na segunda. Assim, Mas na segunda eu malho 4h30 da tarde, dá para comer o café da manhã, almoço. na verdade, se eu estabilizar a sua dieta de uma forma mais regular, você não precisaria fazer muita oscilação por hora, só para você se entender como pessoa, né? Você faz uma dieta meio padrão. E aí você mantém glicogênio muscular constantemente, vai treinando, mas assim, a sua questão é, eu tenho que segurar essa carga glicêmica da refeição. E aí o Nutri usa proteína, usa fibra, né, usa as estratégias ali, como a gente já comentou agora com você, para isso. Cara, depois, se quiser, eu sempre deixo para as meninas do grupo, tem o livro O Dieta 33%, que é, tipo, ele tem a mesma caloria para os 3 macronutrientes e você percebe que tem um pace proteico que você está muito mais alimentada com menos carboidrato e menos gordura. E também, meninas, a gente vai deixar para vocês o contato do Dr. Felipe, quem quiser agendar uma consulta, vale muito a pena, né? Quem não for fazer a consulta, o livro aí que ele falou, já dá para vocês aprender muita coisa, mas para organizar essa parte da dieta mesmo, a consulta seria o ideal, né? Porque aí vocês vão ter um direcionamento certo, saber. E assim, que nem a própria dieta da Nilva. Eu que não sou nutricionista, para mim tá tudo confuso isso. Tipo, nem não estudando nutrição, eu sei que não tá certa essa dieta, né? Só para finalizar o jantar ali, Nilva, o que acontece? Quando você treina, e aí eu tenho que ter essa oferta de proteína e carbo para você no pós, eu não te daria uma ceia, eu colocaria tudo ali no pós-treino. Aí você, tipo, não tem uma glicemia alterada na madrugada tua, porque você mandou ali aquela cacetada de carbo para dormir, né? Tipo, não tá muito correta. Eu colocaria... À noite eu encho muito mesmo, eu mal consigo comer. Não dá, e o que acontece? A gente tem o ciclo circadiano corporal. O que significa isso? Cada horário do dia você metaboliza um nutriente de forma diferente. Então, assim, você mantendo o carboidrato complexo de volume ao longo do dia inteiro, à noite, sem essa barrigona de glicose e insulina, você dorme melhor, e aí você usa energia de gordura à noite, e a hora que você acorda, você percebe que você está mais seca. Mesmo comendo carboidrato, mas não errado, e não com quantidade errada. Então é muito de analisar você no dia inteiro, e pontuar, tipo, não precisa comer de 3 em 3 horas, não é obrigatório, te atrapalha às vezes, né? Alimentos de fácil produção, a gente estava falando com a colega da China lá, tipo,
fazer o alimento previamente e deixar preparado te ajuda, porque você não fica pensando no que você tem que fazer. Cara, pão com pasta e amendoim eu adoraria comer, mas nossa, não dá, é gordura com carboidrato junto. É o que eu não quero colocar para você, entendeu? É quase churros, né, doutor? É Puta quase delícia, churros, né, Angela? gordura. Isso, na verdade, é um pós-treino de um açúcar. atleta power, sabe? Tipo, o cara que pode comer um glicogênio ali junto. Então, sabe, dá para arrumar isso, você comendo bem, sem passar fome, mas melhorando essa questão de composição, né? Entendi. Por exemplo, no sábado e domingo, no dia que eu não malho, eu poderia comer menos carbo, não poderia? Baixar? Aí é uma situação, mas eu nunca tiraria a sua proteína. Manteria a proteína, né? Sempre, sempre. Então, a sua média de 30 gramas de proteína por refeição é 100 gramas de filé de frango, ou 100 gramas de patinho, ou 120 de tilápia. Se você pegar um iogurte de 7 de proteína, você tem que colocar uma dose inteira de whey de 25, 23 para dar 30. Entendeu? Então, esse é o jogo. Matemática da proteína em cada refeição. Agora, o carbo, vai treinar, não vai? Às vezes você pode usar cabotiã e legumes como carbo do almoço seu do sábado que você não vai treinar. Né? Entendi. Só que não deixe de comer as proteínas ao longo do dia, porque senão começa a remontar a fome. Aí, tipo, só se vive uma vez, joga pra cima e já era a dieta. Então, a ideia é sempre controlar a coisa ao longo do dia. Meninas, a gente vai poder responder mais uma pergunta. Então, quem quer fazer a última pergunta? Levanta a mão aí. Quem vai ser? Não estou vendo se tem alguém aqui com a mão levantada. Me pergunta está sobre a estratégia de ombro, Ângela, carbo alto em dias. Tem uma Mariana fora do Brasil. Tem uma pergunta aqui que eu estava lendo. Tem aí? Aqui é mais Pode aquela ser? questão de carbo alto e carbo baixo. É mais difícil fazer, tipo, assim, é que tem que entender a dieta, como é que tá para fazer isso. Não, e aí também tem muito do treino, né? Como é que tá o treino e tudo. Sim, É muito. sim, é não complicado. algo geral. Não, meninos, enquanto vocês vão pensando na última pergunta, assim, eu faço consultoria online, hoje em dia o nutricionista pode, porém a agenda está um pouco mais para maio, né? Tá cheio, a gente entrega um bom resultado e isso normalmente acontece. Então, presencial e online, se vocês quiserem já meio que engatilhar uma lá na frente e, enquanto isso, vai aproveitando o projeto da Ângela, o treino, as dicas de dieta que eu já tenho lá dentro na plataforma. E aí, quando vocês meio que estudarem e se entenderem, a gente pode lá na frente conversar e de forma individual eu posso ajudar cada uma, né? Doutor, então no dia, por exemplo, de inferior, eu posso comer mais carbo, mas de superior pode estar baixando o carbo, não pode? Querida, eu pegaria seu carbo e botaria numa faixa média todo dia. Ah, é? Porque assim, você ainda não está apta para ficar fazendo carbo alto, carbo baixo. Pela situação da sua glicemia, da insulina. Então, assim, você precisa melhorar a sua composição de gordura. Então, de fato, se você mantiver uma faixa calórica e carboidrato constante, você treina de forma regular. E aí, mais para frente, quando você tiver numa composição melhor e um treino mais pesado para justificar o carbo mais alto, aí é uma coisa que dá para pensar. É isso que eu penso de cada pessoa. Tipo, é muito de sentir como você funciona e depois falar, não, a Nívia agora está treinando mais pesado, tipo, a glicose dela está estabilizada. Se ela não comer, ela começa a ter hipoglicemia. Então, peraí, posso aumentar o carboidrato dela. Então, é muito de feeling, sabe? É muito isso. Bom, Doutor, doutor. tem algum Laís, vai algum fechar com a desconto? pergunta? Tem algum desconto para quem é do time? Eu acho que a gente tinha colocado, acho que 15% nos produtos. Aí quando for marcar, tem algum telefone, alguém para Tem, no meu Instagram tem o Linktree, que é aquele cliquezinho que cai no WhatsApp, né? As secretárias têm o WhatsApp lá e elas vão organizando. Acho que deve ter um desconto para as meninas do time também. Aí é só falar que é do time. Aí tem a conexão lá na frente. Mas assim, como a gente faz muita coisa e agenda, então meio que agora não vai dar inicialmente nesses meses, mas se você já se preparar e estudar o que tem na plataforma, treinar, aí fica mais fácil de conversar na hora lá. Tipo, a gente faz essa conexão individual e a gente vai montando a dieta junto. Tipo, você viu como eu fiz com a Nilva, né? Tipo, ó, tô com o seu cálculo na mão, dá para comer isso, dá para comer aquilo, o que você prefere, e essa é a conversa do Nutri que faz dieta a vida inteira. Tá ótimo. Perfeito, doutor Felipe. Muito, muito, muito obrigada. Que é isso, meninas. Obrigado a vocês. Por contribuir aqui com a gente, com o Tim.
essa aula vai ficar salva, então muitas meninas que não vêm, às vezes no domingo de manhã, né, querem ficar dormindo, nem todo mundo é dedicado, disciplinado, igual vocês que estão aqui, então aí perdem a oportunidade, às vezes, de fazer uma pergunta específica, como fez a Nilva, saiu daqui quase com uma consultoria, né, Nilva? Tá certo, aproveitou o momento. Então, mas vai ficar gravado, as outras alunas, né, vão poder assistir também. Então, eu queria agradecer aí teu tempo, Felipe, eu sei que você tem, né, muita coisa para fazer, de ter disponibilizado aqui para a gente. Imagina. Meninas, obrigada por quem esteve aqui hoje com a gente, né, online, mas presencial, né, mesmo das suas casas. Façam um bom proveito do que vocês aprenderam aqui hoje, coloquem na prática, e quem puder, com certeza, né, já agendar uma consulta, e até com o Dr. Felipe, vocês vão ver que a parte do treinamento, ela é fundamental, mas a nutrição também é fundamental. Então, a junção disso é o que vai dar realmente o resultado de vocês. Então, vale a pena o investimento, vocês investir em vocês, porque primeiro para aprender a comer, né? Vocês não têm aí a obrigação de saber o que tem que comer, tal horário e tal. E aí é onde, assim como treinar, vocês não têm a obrigação de saber, porque quem estudou isso foi eu, quem estudou isso foi o Felipe, né? Então, vocês estão contratando isso, então façam um bom uso, bom proveito e deem o melhor de si. Ok? Bom resto de domingo para todo mundo, boa semana. Beijos no coração. Obrigada, Liz. Abraço, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, meninas.